Rogo, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor. O apóstolo Paulo falou aqui que ele andou em mansidão e humildade, seguindo a vocação que foi dada a ele. E com muita humildade e mansidão, suportando as pessoas, amando as pessoas. Pergunta que eu faço para você, você tem suportado um ao outro? Pois o apóstolo Paulo já começa com uma exortação. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andei como alguém digno da vocação que me foi chamado, que me foi dado. Ou seja, ele honrou aquilo que Deus deu para ele. Com mansidão, com amor, suportando um ao outro. Eu te pergunto, você tem suportado uns aos outros em amor? Há um só corpo, um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança na sua vocação. Um só Deus, um só Pai de todos. Olha o que ele diz no capítulo 7, que a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. O que eu entendo com isso? A vocação que tem em nós não é sobre nós, é Ele, Deus que coloca em nós para que seja manifestada a graça e a glória de Deus, para que seja manifestado o amor de Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala sobre vocação, ele está falando: eu cumpri a minha vocação, com mansidão, suportando uns aos outros, segundo o qual Deus dá a cada um conforme Ele quer. E olha que Paulo escreve no versículo 9: ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. No 10 fala que aquele mesmo que desceu é o mesmo que subiu acima dos céus para cumprir todas as coisas. O 11 fala que ele deu um como pastores, um como doutores, um como os profetas, um como os evangelistas. No 12 ele pontua aquilo que eu acabei de falar um tempo atrás, para aperfeiçoar o dom, não fique nas minhas palavras, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é justamente o que eu falei um pouco tempo atrás, que tudo que é manifestado sobre nós, a vocação que é o dom de Cristo sobre nós, para manifestar a glória de Cristo. Aqui está falando sobre a multiforme da graça, sobre os dons, que uns são doutores, outros são evangelistas, outros são pregadores, outros são missionários. A multiforme da graça, isso é maravilhoso. E no 13 ele fala que até que todos nós cheguemos na unidade da fé, que todos os dons se manifestam na unidade que há em Cristo Jesus. Paulo no capítulo 13 ele enfatiza que isso é para a gente perseverar na fé, perseverar na unidade de Cristo, até que nós chegamos na estatura do varão perfeito. Fala somente que se a gente andar de fé em fé, de mansidão em mansidão, suportando uns aos outros em amor, fugindo das doutrinas de enganos e perseverar na fé, possamos chegar na estatura de varão perfeito. E por que ele fala isso no 13? Para que eu e você, a gente não seja enganado, a gente não seja levado para doutrinas de engano, sabe? Não sejamos inconstantes na fé, levado de doutrina a doutrina, de vento, de engano em engano, assim como são os gentios, que acreditam em heresia, que acreditam em coisas que não tem nada a ver com Cristo Jesus, que vai em igreja, que não professa a Bíblia, que não confessa Cristo como seu Senhor, e são levados de vento em vento, de engano em engano, fazendo coisas que não tem nada a ver para alcançar o amor de Jesus, para alcançar uma bênção de Jesus, cortando seu cabelo, dando seu carro. Paulo ele mostra muito cuidado ali, né, nesse momento que ele escreveu para a cidade de Éfeso, mas é para nós também essa carta. Deus com sua sabedoria sabia já que haveria muita gente inconsequente, querendo enganar muita gente com coisas de engano para se beneficiar, seja de forma financeira, ou seja de qual forma for. Deus usa Paulo para mostrar o cuidado que Deus tem por mim e por você, para a gente não ser enganado. E olha só o que ele diz no 15, que seguindo a verdade em caridade, olha que ele diz, seguindo a verdade em caridade naquele que é a cabeça, que é Cristo. Por que Paulo falou em caridade? Com certeza tem uma mensagem aqui que fala que para mim e para você sermos caridosos um com o outro, suportais uns. Ele fala primeiro para suportar uns aos outros em amor, para a gente ter uma vida de mansidão e ser caridoso. O que é caridade para você? Caridade naturalmente é ajudar o próximo, é fazer algo para o próximo de fato, sabe? É comprar o do bom do melhor por necessitado, é ver a necessidade dos irmãos que estão na igreja e ajudar os irmãos, sabe? Olhar para o próximo com olhar piedoso, com amor, ser caridoso com as pessoas. Então Paulo fala: seja caridoso, assim como é a cabeça de Cristo, assim para com todos. Então ele deixa isso bem claro. É interessante, cara, que no 16 Paulo dá um de médico, que ele fala assim, segundo, né, as nossas juntas, que é ligar tudo conforme, tudo perfeitinho. Preto que Paulo falou isso aí para que nós sejamos unidos, assim como nossas juntas são unidas, nosso corpo, nossas veias, nossas vértebras, nossas medulas, e elas se unem para que nós respiramos, para nós termos vida, porque Deus que nos dá a vida, e Ele fez isso que tudo. Certamente é porque no próximo versículo Ele fala para que você não seja enganado. E eu entendo que o apóstolo Paulo escreve isso, porque no versículo seguinte ele fala para que vocês não andeis segundo andam os gentios, de acordo com a sua vaidade, de acordo com o seu sentido,
do jeito que você acha que tem que ser, do jeito que você acha que tem que fazer. Ele fala, não, não, não. Tenha cuidado, não andei conforme os gentios que andam nas suas vaidades. Por isso que lá atrás ele fala para a gente ter cuidado com os ventos de doutrina, com a heresia. Por isso que lá atrás ele fala para a igreja ser unida, porque a igreja é unida na fé que é Cristo Jesus. E está unido na palavra de Cristo e firmada na palavra de Deus. É impossível a pessoa ser levada de vento em vento, de doutrina em doutrina. Por isso que ele fala das medulas, cara, que são unidas, as veias. Porque se tirar qualquer tipo de coisa aqui, osso, veia, talvez você pare de respirar. Por isso que ele fala que a igreja unida, ela respira, ela se fortalece. Ela é mais difícil de ser enganada. Não seja como os gentios. 18 ele fala, porque eles cometeram impurezas, eles cometeram pecados, né? Porque seguiram seus próprios deleites, seguiram suas próprias vontades e cometeram impureza, cometeram pecado. Mas ele fala no versículo 19 que nós não somos assim. Fala, mas vocês não são assim, vocês são como Cristo. Vocês são separados por Jesus, vocês são escolhidos. Quando Paulo fala do 19 para frente que nós não somos assim, que nós somos como Cristo, ele fala para a gente não entristecer o Espírito Santo, para nossa boca não sair palavras torpes. Ele fala para a gente não mentir. Ele fala que aquele roubava, não roube mais. Então ele dá todas as orientações que ele quer, cheio do Espírito Santo. Paulo continua falando para aquele que anda segundo a vontade de Deus. Aí Paulo pega esse gancho e fala, mas vocês são como Cristo, então vocês não entristeceis o Espírito Santo. O que furtava, não roube mais. Cuidado com as palavras torpes. Irais, mas não pequeis. Se você falar mentira, começa a falar a verdade, porque somos membros do mesmo corpo. Não minta, fala a verdade, porque somos membros da mesma família. Olha a orientação que Deus passou para Paulo. Gritaria, cólera, blasfêmia, seja retirado de vocês. Isso não pertence a vocês, que é a família de Cristo, que são membros do mesmo corpo, que tem que praticar o amor em Cristo, suportando uns aos outros de mansidão. Em amor é amor, com olhar de piedade e um olhar de caridade, um para com os outros. Aí Paulo termina falando, porém sejam vocês benignos um com os outros, sejam misericordiosos um com os outros, entendendo, cara, a multiforme da graça, que uns são chamados para isso, outros para aquilo. Cara, isso é fantástico, que, poxa, foi uma coincidência eu ter escolhido esse versículo, que eu nunca prestei atenção, nunca tirei desse versículo com atenção. Amais uns aos outros, perdoai assim como Deus, Cristo, vos perdoou. E aí termina Efésios 4, e eu achei isso maravilhoso, e cara, eu espero que você tenha entendido o que eu falei, porque eu falei o que eu li nessa Bíblia aqui. Eu levantei a mão sem saber o que estava aqui, foi muito bom, eu gostei.